Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja para você se conectar em pleno conhecimento em série de mensagens bíblicas da Palavra de Deus no Novo Testamento. Aqui agora vou compartilhar para você que está conectado e se sinta à vontade aí em sua casa ou em seu local de trabalho. Se prepare para a ministração da Palavra de Deus, a Bíblia, na parte 18 da série de mensagens bíblicas na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no seguinte tema: dois homens, dois destinos. Romanos capítulo 5, versículos 12 a 21. O que irei compartilhar especificamente para você aqui agora é um dos mais importantes da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. A analogia que o apóstolo Paulo traça entre Adão e Jesus Cristo é uma das mais complexas passagens da epístola. Não há nenhuma passagem no Novo Testamento que tenha exercido tanta influência sobre a teologia como esta. Esse debate sobre Adão e Jesus Cristo é o grande divisor de águas da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Na verdade, o apóstolo Paulo está concluindo a sua exposição sobre a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, e preparando os seus leitores para entrar na fascinante doutrina da santificação. Adão é, sobretudo, o antítipo de Jesus Cristo. Nele, Adão, caímos e morremos. Em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, nos levantamos e vivemos. Por meio do pecado de Adão, entrou a morte no mundo. Por meio da obediência de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, recebemos a Zoe Aionios, a vida eterna. Adão é o cabeça federal da velha humanidade. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o representante da nova humanidade. Pelo pecado de Adão, os homens são condenados. Pela justiça de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, os homens são justificados. Eu quero que se lembre disso. Estamos em Adão ou em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Não há ponto neutro. Só há dois grupos, os que estão perdidos em Adão e os que estão salvos em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. É importante observar a repetição usada 10 vezes em Romanos 5, 12 a 21. A ideia central é nossa identificação com Adão e com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Fique de olho aqui agora na queda da raça humana em Adão. Duas verdades teológicas são destacadas pelo apóstolo Paulo no texto em apreço. Se prepare para ouvir. Em primeiro lugar, a realidade da queda de Adão. A Bíblia diz em Romanos 5,12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. A queda de Adão foi o maior desastre da história. Dessa queda decorrem todos os desastres subsequentes. Vou destacar 3 fatos que merecem atenção. Primeiro fato: o pecado entrou no mundo por um homem, Romanos 5,12.
Embora o pecado já tivesse ocorrido no mundo angelical com a queda de Lúcifer, na história humana o pecado foi introduzido pela queda de Adão. O pecado é uma conspiração contra Deus. Pecado é a transgressão da sua lei, um ato de rebeldia e desobediência a Deus. Sendo livre, Adão escolheu desobedecer. Tendo livre-arbítrio, Adão tornou-se escravo do pecado e, por meio do seu pecado, precipitou toda a raça no estado de rebelião contra Deus. Pecado aqui não é um mero ato, mas um poder vivo, hostil, mortal. É o pecado na sua plenitude, um princípio de revolta que resulta em muitas ofensas. Romanos 5,16. Este é o pecado que entrou no mundo no Éden. Não apenas herdamos o pecado de Adão, mas somos como ele. Agora, cada qual é seu próprio Adão. O pecado tem sua origem em Adão. Estamos em Adão, de modo especial, não apenas porque ele é raiz que nos gerou, mas ele, Adão, é nosso representante e cabeça. Todos os homens pecaram em Adão, estão nos lombos do seu primeiro pai, o cabeça e o representante da raça humana. Há 5 ocasiões, em Romanos 5, 15 a 19, a verdade de que, pelo pecado de um único homem, todos nós pecamos é repetida. Pela ofensa de um só, morreram muitos, Romanos 5,15. O julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, Romanos 5,16. Pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, Romanos 5,17. Por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, Romanos 5,18. E pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, Romanos capítulo 5, versículo 19. Segundo fato, a morte entrou no mundo pelo pecado, Romanos 5,12. A morte é como o outro lado do pecado. Onde vive o pecado, a morte vive no pecado. Onde o pecado reina, ele reina pela morte. Romanos 5,21. Quando o pecado ordena, a sua moeda corrente de pagamento é a morte. Romanos 6,23. O pecado é uma existência desolada, sem vida, desconectada. O pecado e a morte são correlatos. Viver no pecado é viver na morte. O pecado é a mãe da morte. A morte é filha do pecado e, ao mesmo tempo, seu juiz contra ele. A carranca da morte não seria conhecida na história humana não tivesse entrado no mundo o aspecto do pecado. Pecado e morte não podem separar-se. Em Adão todos pecaram, em Adão todos morreram. A pena de morte caiu hoje sobre todos os homens. A pena de morte cai hoje sobre todos os homens, não apenas porque todos pecaram como Adão, mas porque todos pecaram em Adão. Eu quero que se lembre disso. Quer saber que tipo de morte entrou no mundo pelo pecado? A morte física, espiritual e eterna. A morte física é a separação entre a alma e o corpo, 2 Coríntios 5,8. A morte espiritual é a separação entre o ser e Deus devido a um ato de desobediência, Romanos 7,9. A morte eterna, ou a segunda morte, é a separação irremediável e eterna entre o homem e Deus. Trata-se da ida da alma e do corpo para o inferno. Mateus 10,28. Essas 3 modalidades de morte são consequências do pecado.
O pecado é, portanto, o maior de todos os males. O pecado é pior que a pobreza. O pecado é pior que o sofrimento. O pecado é pior que a doença e até mesmo pior que a morte. Todos esses males não podem afastar o homem de Deus, mas o pecado afasta de Deus no tempo e na eternidade. O pecado é de fato maligníssimo. Terceiro fato, a morte sobreveio a todos os homens. Romanos 5,12. Porque todos pecaram em Adão, e porque o salário do pecado é a morte passou a todos os homens, uma vez que todos pecaram. A morte atinge a todos sem distinção e sem exceção. A morte repousa seus dedos gélidos sobre ricos e pobres, reis e vassalos, servos e chefes. A morte repousa seus dedos gélicos sobre doutores e analfabetos, pequenos e grandes, velhos e crianças, religiosos e ateus. Não podemos nos esconder da morte. A morte será o último inimigo a ser vencido. Fique de olho agora na queda da raça humana em Adão. Duas verdades teológicas são destacadas pelo apóstolo Paulo. O texto em apreço. Se prepare para ouvir. Em segundo lugar, as consequências da queda de Adão. A transgressão de Adão trouxe pecado, morte e condenação à raça humana. Vou destacar aqui agora 4 pontos teológicos. Primeiro ponto teológico. O pecado de Adão impôs o reinado da morte antes da lei. Romanos 5,13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quanto não a lei. Romanos 5,13. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Romanos 5,14. O apóstolo Paulo já havia feito uma distinção entre o pecado sem lei e o pecado sob a lei. Romanos 2,12. Aqueles que viveram antes da outorgada lei no Sinai, mesmo no pecado, mesmo não pecando contra proibições específicas, pecaram contra a lei da consciência. Romanos 2, versículo 14 e 15. Ainda mais pecaram contra a revelação natural. Romanos 1, 20 e 21. Eles não transgrediram mandamentos objetivos como Adão transgrediu no Éden, comendo do fruto que Deus ordenara não comer, mas pecaram deixando de agir de acordo com a luz recebida. Assim, tinham a culpa. No resultado, foi o reinado cruel da morte nesse tempo. Durante o período entre Adão e Moisés, o povo pecou, porém seus pecados não lhe foram levados em conta, porque o pecado não é levado em conta quando não há lei. Romanos 5,13. No entanto, ainda que não houvesse lei, as pessoas morriam porque estavam incluídas em Adão, cabeça da raça humana. Quando todos os fatos da época pré-mosaica são levados em consideração, a única explicação para o domínio universal da morte é a solidariedade de todos os homens no pecado de Adão. Ouça agora segundo ponto teológico. O pecado de Adão lançou todos os homens no abismo do pecado. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Os efeitos da queda são universais. Estávamos no lombo de Adão quando ele pecou. Tornamo-nos pecadores nele e com ele Adão. Sabia disso?
A partir da queda, todos os homens nascem caídos, contaminados e corrompidos pelo pecado. Com a queda de Adão, o homem perdeu o livre-arbítrio. Ele, o homem, não pode mais fazer o bem. Toda a inclinação do coração humano é para o mal. O homem tornou-se inimigo de Deus, rendido ao pecado. Eu quero que se lembre disso. Terceiro ponto teológico. O pecado de Adão subjugou todos os homens no reinado da morte. A Bíblia diz, eu acredito, Romanos 5,14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Romanos capítulo 5, versículo 14. A Bíblia diz, eu acredito. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Romanos 5,15. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos 5,17. Consegue entender essa sublime e fascinante verdade teológica? No território do pecado, a morte passou a reinar como rainha. A morte é tanto a recompensa do pecado quanto o juízo de Deus sobre ele. Deus já havia dito a Adão que não comesse do fruto proibido, pois se o fizesse, certamente morreria. A morte é a justa retribuição divina a essa transgressão deliberada de Adão. Quarto ponto teológico. O pecado de Adão sentenciou todos os homens como culpados e condenados no juízo. Romanos 5,16. O dom, entretanto, é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Romanos 5,16. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e da vida. Romanos 5,18. O pecado não é algo neutro ou inofensivo. O pecado é maligníssimo. O pecado é um atentado e uma conspiração contra Deus e seu projeto. O pecado atrai a ira de Deus. Por isso, os que vivem no pecado não podem agradar a Deus, antes permanecem sob sua santa ira, estão sob sentença de condenação. A redenção da raça humana em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o segundo Adão. O primeiro Adão caiu no jardim. O segundo Adão, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, triunfou no deserto. O primeiro Adão é da terra. O segundo Adão, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é dos céus, da cidade do Deus vivo. A Jerusalém celestial, o reino de Deus. O primeiro Adão introduziu no mundo o pecado e por ele a morte. O segundo Adão, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, trouxe ao mundo a justiça e a imortalidade. O primeiro Adão foi expulso do paraíso. O segundo Adão, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, vai nos levar de volta ao paraíso, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém
celestial. Se o primeiro Adão era figura do segundo Adão, Romanos 5,14, precisamos ressaltar que a obra do segundo Adão, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, foi maior que a tragédia provocada pelo primeiro Adão. A expressão muito mais, repetida 2 vezes em Romanos 5, 15 e 17, indica que em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, ganhamos muito mais do que tudo o que perdemos em Adão. A graça do segundo Adão, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é maior que o pecado do primeiro Adão. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Romanos 5:20. Nossa união com Adão significou para nós o reinado do pecado e o reinado da morte, mas nossa união com Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, significa o reinado da graça e nosso reinado em vida por meio dele somente, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Você precisa se acautelar para não chegar a conclusões apressadas e contraditórias da interpretação de Romanos 5, 15 a 19. Uma leitura desatenta pode induzir você a pensar que o apóstolo Paulo está ensinando a universalidade da salvação, como universal é o pecado. Essa conclusão, porém, está em total desacordo com o ensino geral da carta. Não devemos destruir as Escrituras com as Escrituras e se explicar as Escrituras com as Escrituras. Longe do apóstolo Paulo pregar uma salvação universal contrária às Escrituras, ele ensina a unidade da raça humana em Adão e da nova raça humana em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, que é unida mediante sua obra redentora. Assim como Adão é o cabeça federal da raça humana, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o cabeça da raça espiritual, que significa seu corpo, a Santa Igreja. Desta forma, o ponto principal dessa passagem é que somos levados a esse estado de justificação e vida pela justiça de um, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, assim como fomos levados à perdição pelo pecado de um homem, Adão. Somos condenados em Adão, somos justificados pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o segundo Adão. Há 5 contrastes entre Adão e Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, em Romanos 5, do 15 a 21. Se prepare para ouvir. Primeiro, o contraste entre a transgressão de Adão e o dom gratuito de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Em segundo, o contraste entre as consequências do pecado de Adão e as consequências da obediência de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Terceiro, o contraste entre os dois reinos, Romanos 5,17. Quarto, o contraste entre o ato único de Adão e o de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Quinto, o contraste entre a lei e a graça. A semelhança entre Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, e Adão baseia-se no desenrolar dos acontecimentos. Nos dois casos, muita gente foi atingida pelo ato de apenas um homem. Essa é a única semelhança entre as diferenças entre a decisão de Adão e a decisão de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, são 3: a motivação, os efeitos e os resultados. A razão pela qual Adão pecou difere da motivação da morte de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Do mesmo modo, o resultado difere disso. Do mesmo modo, o resultado
do pecado de Adão difere do resultado da morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A natureza do ato de Adão não é a mesma natureza do ato de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Em relação ao contraste entre o primeiro e o segundo Adão, vou compartilhar 3 aspectos. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, foi diferente de Adão quanto à motivação da sua obra. Romanos 5,15. Adão pecou e levou a raça humana a pecar por causa do seu egoísmo. Ele, Adão, queria fazer sua vontade em detrimento da vontade de Deus. O segundo Adão, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, embora fosse Deus, esvaziou-se, humilhou-se e mesmo suando sangue, prontificou-se a fazer não sua vontade, mas a vontade de Deus Pai. A transgressão ou ofensa foi um ato de pecado. A palavra parapitoma significa queda ou desvio do caminho. Adão conhecia muito bem o caminho, Deus o havia indicado, mas ao desviar, extraviou-se. Entretanto, a palavra grega paradon charisma indica um ato de graça. Adão agiu motivado por seu egoísmo. Adão quis afirmar sua própria vontade e preferiu seu próprio caminho. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, ao contrário, agiu motivado pela consciência de renúncia para colocar ao nosso alcance sua graça que não merecíamos. Em segundo lugar, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, foi diferente de Adão quanto aos efeitos imediatos da sua obra. Romanos 5,16. Bastou a transgressão de Adão para precipitar toda a raça humana no abismo da queda e da condenação. O pecado do primeiro Adão trouxe julgamento sobre toda a raça humana. Nele caímos e nele fomos julgados. No entanto, a graça é dada dos pecados. No entanto, a graça é dada dos pecados de todos. Quando Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, como nosso representante fiador, foi à cruz, todas as nossas transgressões foram lançadas sobre ele. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, carregou no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Na verdade, ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, foi feito pecado por nós. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, foi ferido de Deus, moído e traspassado por nossas iniquidades para nos dar a justificação. John Stott diz que o pecado de Adão trouxe condenação cataclísmica. A obra de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, traz justificação de caioma. Trata-se de uma oposição absoluta entre a condenação e a justificação, entre a morte e a vida. A força da graça em ação superou a força da sentença de condenação. Em terceiro lugar, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, foi diferente de Adão quanto aos resultados finais de sua obra. Romanos, capítulo 5, versículo 17 a 19. Consegue entender isso? A finalidade dos versículos 15 a 17 de Romanos 5 é inculcar a ampla dessemelhança entre Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, e Adão, antes de ser feita a comparação formal entre eles em Romanos 5,18. Vou destacar aqui 3 pontos teológicos nesse sentido. Primeiro ponto teológico, o reinado da morte versus reinado da vida, Romanos 5,17. O pecado de Adão introduziu o reinado da morte, mas o dom da justiça, fruto da morte vicária,
de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, trouxe o reinado da vida. O pecado de Adão gerou morte, a morte de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, gerou vida. Os resultados são diferentes e opostos. Nesse sentido, Adão não é tipo de Christos, mas antítipo. O apóstolo Paulo realça que, no caso dos cristãos, o reinado na morte é meramente substituído pelo reinado da vida, mas por um reinado tão indizivelmente glorioso que aqueles que dele participam serão eles mesmos reis e rainhas. O que Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, fez por nós não foi só trocar o reino da morte por um reino muito mais suave, o reino da vida, deixando-nos ainda na condição de súditos. Ao contrário, ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, nos liberta tão radicalmente do domínio da morte que nos capacita a trocar de lugar com ele e passar a dominá-la, ou seja, reinar em vida. Nós nos tornamos reis, participantes do reinado de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tendo agora debaixo de nossos pés a própria morte, que um dia será destruída. Eu quero que você se lembre dessa verdade teológica em toda a sua vida cristã. Segundo ponto teológico: a condenação versus a justificação. Romanos 5,18. A ofensa de Adão trouxe juízo a todos os homens para a condenação, mas pelo ato de justiça de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, veio a graça sobre todos os homens para a justificação e da vida. A ofensa de Adão produziu juízo, mas o ato de justiça de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ou seja, sua morte vicária, produziu justificação. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, recebeu em si mesmo o juízo que deveria cair sobre nós. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sorveu o cálice amargo da ira que deveria ter sido derramada sobre nós. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, morreu por nós. Terceiro ponto teológico: homens pecadores versus homens justos. Romanos 5,19. A desobediência de Adão tornou pecadores todos os homens, mas a obediência de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tornou justo os cristãos, os que creem. É indubitável que foi na cruz de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, no verter do seu sangue, que essa obediência atingiu o ápice, mas essa obediência compreende a totalidade da vontade de Deus Pai, consumada por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Estávamos em Adão, somos todos pecadores. Agora, convertidos, estamos em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, somos declarados justos, introduzidos numa relação de justiça divina. Consegue entender isso? Coloque agora toda a sua atenção no triunfo da graça sobre o pecado. Romanos 5, 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5, 20. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Kyrios. Romanos 5, 21. Consegue entender essa verdade teológica? O apóstolo Paulo destaca 3 verdades teológicas preciosas sobre o triunfo da graça sobre o pecado.
Em primeiro lugar, a graça é maior que o pecado. Romanos 5:20. Assim como o segundo Adão é maior do que o primeiro, a obra de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é maior que o pecado de Adão. Ainda mais, a graça é maior do que o pecado. A redenção levou o homem não apenas ao seu estado original, mas a horizontes mais sublimes. A redenção restituiu o que havia perdido, mas o colocou numa posição superior aos anjos, tornando-o membro da família de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Embora a lei tinha avultado o pecado, ela não fez o homem mais pecador. Simplesmente o tornou mais consciente do seu pecado, mais capaz de perceber sua culpa e mais necessitado da graça de Deus. A lei não torna as pessoas pecadoras, mas simplesmente torna mais explícito o fato de que elas são pecadoras. Deus deu a lei por intermédio de Moisés, não para substituir sua graça, mas para revelar a necessidade do ser humano receber essa graça. A lei é temporária, mas a graça é eterna. A lei é precursora da graça. A função da lei a função da lei não é nos livrar do pecado, mas nos tomar pela mão como aio e nos levar a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Já parou para pensar nisso? Em segundo lugar, a graça desbarata o reinado do pecado. Romanos 5:21. O triunfo da graça descrito em Romanos 5:20 não era o fim da questão. Sua meta era a expropriação do pecado usurpador e a substituição do seu reino pelo reino da graça. O reinado da graça pela justiça destrona o reinado do pecado pela morte. Esses dois reinos não podem coexistir, são excludentes. O reinado da graça trouxe salvação do pecado e não do pecado. Pelo reinado da graça somos salvos da culpa do pecado, na justificação, do poder do pecado na santificação e da presença do pecado na glorificação. A graça não libertou, nem podia libertar cativos realmente culpados sem pagar o resgate. Ela, a graça, não passou por cima da justiça, nem ignorou as suas exigências. Ela, a graça, reina por provisão de um sóter, Salvador, que sofreu no lugar dos culpados. Pela morte de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, plena compensação foi apresentada a lei e a justiça de Deus. Em terceiro lugar, a graça não apenas anula a sentença de morte, mas dá ao homem a vida eterna. Romanos 5:21. O reinado do pecado produz morte, mas o reinado da graça oferece vida eterna mediante a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. A graça abre os portais da vida eterna para os pecadores. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, recebe os que estavam condenados e mortos no palácio da graça e concede a eles o dom da vida eterna. A linha final proferida em alto e bom som por Jesus Cristo, nosso Senhor, já ocorreu no começo, Romanos 5:1, no meio, Romanos 5:11, e retorna nesse final, Romanos 5:21. Ela, graça, proporciona coesão a todo o capítulo 5 de Romanos. Consegue entender isso? Aqui agora se sente preparado ou preparada a entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, no momento de decisão. Em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado,
e muitos benefícios advirão. A solução para a sua alma é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar aqui e agora. Entregue sua alma para Jesus Cristo enquanto o seu coração bate em seu peito e ainda mais enquanto você respira o ar da graça de Deus.